Vamos retomar o contato aqui com o Gilberto. Esperar que ele entre de novo. Problemas de conexão. Aguardando o Gilberto entrar aí para a gente fazer a conexão de novo. A Cláudia já está aí, a Lúcia já está aí, a audiência já está garantida, né? Só falta o Gilberto agora, aí a gente começa de novo. Na hora que o papo estava esquentando, né? Onde é que anda o Gilberto? Tá aí o Gilberto. Vamos lá de novo. E agora? Agora de novo, vamos lá. Então vamos lá. Agora que estava esquentando o papo, Gilberto. Pô, esse negócio... Então, eu tava explicando que o governo do estado, então, resolve manter as alíquotas. Aí eu faço as contas e digo, bom, então toda aquela minha economia desapareceu. Exatamente tudo que eu pagava, eu vou continuar pagando. Então, eu chamo a mulher, os 2 filhos, e digo assim, ó, não tem refrigerador, não tem bicicleta, não tem festa de 15 anos. Bom, quando eu digo isso, eu abro a janela e olho no vizinho, que é um funcionário público, coitado, não tem nada a ver com isso, mas ele é funcionário público. E ele gosta dos benefícios que a sociedade não gosta, ele é de primeira classe. E não adianta ele ficar bravo, porque é uma realidade, a gente precisa admitir que isso. Ele acaba de receber em casa um refrigerador, uma bicicleta e a festa de 15 anos para a filha dele. Porque nós transferimos isso para ele, não é porque ele quer, é porque simplesmente 96% das despesas obrigatórias, a maior parte delas é pessoal, e se nós não entregarmos esse alíquota maior, ele não recebe o dinheiro e ele não consegue comprar nem o refrigerador, nem a bicicleta, nem dar a festa de 15 anos. Então, nós é que damos. Todo funcionário público usa sapato, usa meia, usa tênis, usa gravata, usa automóvel, e quem entrega isso para ele somos nós através dos impostos. A gente simplifica que nem mínimo múltiplo comum, a gente simplesmente é o seguinte, o que eu vou dar para ti em dinheiro, tu vai usar e vai consumir para ti. Agora, a irracionalidade desse sistema, Gilberto... Está me ouvindo aí, Gilberto? Eu estou te ouvindo bem. Tá. A irracionalidade desse sistema, no meu modo de entender, se dá de várias maneiras, mas eu queria dar ênfase ao seguinte. Existe uma realidade, né? A realidade é aquela que nos exige, tá? Que nós criemos valor para poder sustentar a nossa vida e a vida daqueles que dependem da gente. Isso. Sejam os nossos filhos, como tu falaste, ou a esposa, ou o próprio governo, né, que depende do nosso trabalho, já que o governo não cria valor algum. Tá?
Isso. Então, quando as crises elas acontecem, quando há uma recessão, por exemplo, uma depressão, ainda pior, quando as pessoas atuando no mercado das transações voluntárias perdem renda, etc., há um ajuste que o mercado faz naturalmente. As pessoas trocam de emprego, são demitidas, vão trabalhar ganhando um pouco menos, ou as empresas fazem acordos coletivos para diminuir o salário ao longo de um tempo. Então, as E tal. Agora, no governo, existe uma rigidez que isso não é possível. Quer dizer, ou a sociedade se ferra para manter aquela rigidez do governo, né? Ou não tem outra alternativa, porque o governo cobra, através da coerção, aquilo que a gente paga. Enquanto que tu vai num mercadinho, né? Tu paga se tu tiver o dinheiro. Se tu não tiver o dinheiro, tu não paga, e o dono do mercadinho não vai te apontar uma arma para dizer, não, mas espera aí um pouquinho, tu tem que vir aqui e me sustentar, diferentemente do que acontece no governo, né? Ou com o governo. Então, esse ponto que tu está levantando, quer dizer, essa explicação metafórica, né? Que na realidade não é metafórica, isso é um retrato nu e cru da realidade, né? Demonstra bem a encrenca que a gente está experimentando, né? E só falta colocar uma palavra nisso tudo. Isso tudo é injusto. Isso não é justo. Eu não quero saber quanto é que tu ganha. Eu quero saber se tu vai ganhar as tuas custas e não as minhas. Não tem sentido eu ficar pagando a conta do meu vizinho quando ele simplesmente, só porque ele é um funcionário público, olha, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu não devo pagar. E isso que faz com que as pessoas não percebam, porque é invisível aos olhos das pessoas. Elas ficam pensando assim, não, quem pagou ele foi o governo. Sim, mas e nós entregamos lá cada vez que tu comprou o leite, o pão. Mas eu não vejo isso. Aí teve um empresário que diz o seguinte, o empresário é um prestador de serviço, e ele diz o seguinte, eu não concordo com essa reforma tributária que vai aumentar o preço do tributo. Eu disse, mas o que tu tem que ver com isso? Tu tens que fazer o teu serviço e dizer para o teu cliente o seguinte, meu serviço é 10, o imposto é com o senhor, não é comigo. É que nem nos Estados Unidos, é plus tax. Sim, é repassado o imposto, né? Não é absorvido. O meu produto aqui custa $10, mais a taxa. Se eu tenho alguma questão para discutir com o governo, então eu discuto. O meu só vai pagar os 10. Daí para frente não é comigo. Mas não, aqui como a gente em vez de 10 é 12, as pessoas ficam pensando que quem explorou foi o empresário. Ele está me cobrando 12. Não, ele não cobrou 12, quem cobrou foi o Estado que ficou com essa parte. Então, infelizmente... Agora, essa questão, ela suscita uma discussão interessante. E tu sabes que eu defendo muito o financiamento voluntário do Estado, né? Porque para mim Estado é polícia e justiça e forças armadas. E eu acho que, por exemplo, na justiça aqui, no Brasil a gente já faz isso de certa maneira. Tu pode contratar um árbitro para resolver os teus conflitos. Se tu quiser resolver conflito ou não, tu pode ir na justiça, né? Usar o judiciário, pagando as custas processuais, para fazer o teu processo funcionar e tal. O imposto do 10º que a gente paga para a justiça, por exemplo, através dos impostos, ele existe porque o Estado brasileiro é hipertrofiado, o número de leis é gigantesco, os conflitos que o próprio Estado gera é enorme, né? Então o custo da justiça é 4, 5, 6 ou 10 vezes maior do que em outros países. Por isso que, além de tu ter que pagar as custas para iniciar um processo, né, que muitas vezes até nem é cara, né, nem é caro o dispêndio com as custas, tu ainda tem que pagar via imposto, né, e assim por diante. Isso se alastra em todas as atividades de governo que acabam sendo financiadas de forma compulsória, né? Use ou não use.
Contando isso de outra maneira, é o seguinte: quando alguém diz que o preço de um produto é 10 e ele pula para 50, eu sempre digo o seguinte: mais caro é não ter o produto do que pagar mais caro. No caso do governo, eu pago caro e não tenho. Então, além de, não é por ser escasso, é porque simplesmente ele é negado. Uhum. Se ele fosse escasso, eu disse, bom, então tem que pagar mais caro porque ele é escasso. Não, ele não é escasso. Simplesmente ele não é prestado, ele é sonegado. Então, ele fica muito mais caro porque a conta que eu devo pagar é para um serviço bem feito e eu pago 10 vezes mais por um serviço que não me é prestado. Nem mal feito ele não é prestado. Não, é pior ainda, o governo faz exatamente aquilo que ele deveria impedir que acontecesse. Ainda tem porque o governo ele acaba sendo um agente de injustiça, um agente de violência, em vez de ser o protetor dos nossos direitos individuais, da sanha, né, dos outros, né? Por isso que esse trabalho que nós fazemos é uma pena, porque só são capazes de entender as pessoas que são dotadas de algum discernimento. Porque se eu vou falar para um determinado público, eu saio de lá, a única coisa que eles podem dizer é o seguinte, que o nó da minha gravata não estava boa, mas eu nem estava de gravata. Mas eles são capazes de enxergar coisas tão absurdas, mas eles não conseguem entender o que nós estamos explicando. E por mais rasteira que seja essa explicação, para que ela possa ser entendida, provavelmente em algum jardim da infância. Mas há essa dificuldade. Eu sei, porque a minha mãe não entendia. Quando eu dizia essas coisas para minha mãe, ela dizia que eu era muito encrenqueiro. Quer dizer, então, aí é uma perda de tempo, né? Eu disse assim, então não dá para conversar. E é assim. A gente vai perdendo essa... Mas nós temos que seguir em frente. Nós temos que continuar... Tem que seguir em frente. Temos que seguir pois é, mas então eu volto à pergunta que eu te fiz. Como é que tu vês a nossa sociedade em termos de evolução na compreensão daquilo que a gente defende? Porque se a gente falar 30 anos atrás, lá quando a gente se conheceu, iniciando o movimento liberal aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e tal, mais de 30 anos atrás, a gente falava com as paredes, né? Hoje tu já tem uma multidão, não apenas de gente da nossa idade, que se acostumou a lidar com isso, mas também de jovens. Tu tem o teu neto, por exemplo, que é atuante nessa atividade, jovens que estão compreendendo o que está se passando, né? Como é que tu vê assim, o engajamento desses jovens nessa luta que a gente trava há tanto tempo? Bom, eu vejo da seguinte maneira, tu é uma testemunha, e não só testemunha, tu também é um ativista nessa questão. Quando nós criamos o Grupo Pensar, praticamente aqueles que integraram o Grupo Pensar, muitos deles passaram pelo IEE e outros só não passaram porque já não tinham mais idade para passar lá do IEE. Mas eles têm essa cabeça. E um dia, e tu lembras muito bem disso, um dia que nós tomamos uma decisão, até certo ponto crucial, porque nós não gostaríamos de ver políticos dentro do Pensar. E em um determinado momento, eu disse, olha, ou se nós vamos ficar na plateia, é melhor a gente ter alguém atuando no palco. Quem sabe nós escolhemos alguma desses nossos integrantes para que eles façam esse tipo de briga, de guerra, no bom sentido, levando o pensamento, não o pensamento liberal, o pensamento lógico, para evitar a palavra liberal, que parece que às vezes ela é demonizada. E isso foi muito bem resolvido, porque o primeiro deles foi o Marcel Van Hatten. Eu nunca me arrependi nem do Marcel ter entrado no Pensar e muito menos dele ter feito alguma coisa equivocada lá no parlamento. E nós somos vigilantes. Tu talvez seja um dos mais vigilantes que tem, porque tu é o tipo do cara que não aceita nem as coisas que a gente poderia aceitar só para ver as coisas bem encaminhadas. Não, tu é intolerante mesmo. E eu te admiro por isso. E nós não rasgamos cedo aqui porque nós não somos politicamente corretos. Claro que não. A gente diz as verdades no privado e no público, né? Público, tanto eu quanto tu. Se quiserem nos ouvir, problema deles, né? A gente fala para quem quiser nos ouvir. Né? Nós não entramos para briga, nós entramos para explicar. Aí foi o seu Camozato, e agora entrou a dona Fernanda Bart. Enfim,
nós estamos começando a colocar gente que tem esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio dentro do parlamento, que, no fundo, o parlamento é que decide. Nós só podemos apresentar propostas, até como leigos e até como fora do governo, mas nós podemos apresentar propostas, mas não aprovamos nada. Quem aprova são os legisladores. E hoje nós já temos algo. É suficiente? Muito pouco. É absolutamente insuficiente, mas é uma demonstração de um início de força. Então nós precisamos convencer essa gurizada do IEE, do Students, de toda essa gurizada que vem vindo aí, de que, olha, vocês vão ter que se dedicar à política, porque senão nós não temos ninguém que decida da forma como nós pensamos. Por sinal, Gilberto, amanhã vai participar dessa minha live o Nicolas, que é o novo presidente, diretor executivo do Students for Liberty Brasil. Ele que já foi, inclusive, diretor do Atlantos também, né? Exatamente. Então, essa gurizada, olha aqui, ó, nós somos em fim de carreira, nós precisamos renovar essa turma. E é preciso que essa gurizada... Como em fim de carreira, Gilberto? Eu sou estreante. Eu recém comecei agora a participar de uma coisa que tu trabalha há 40 anos. Eu estou estreando. Não, tu está estreando nessa área da comunicação. Mas eu digo, essa gurizada é que tem estrada na frente. E nós precisamos dar combustível para eles. Nós é que somos os combustíveis para eles. Nós temos que estar injetando isso aí, ó. E são ideias e mostrando para eles que muitas vezes eles até titubeiam. Por quê? Porque eles vêm da família. Na família, a família é muito mais conservadora do que liberal. Então, quando ela é muito mais conservadora, ela mantém bons valores, mas ela não abre a cabeça para a liberdade. Ela fica sempre pensando o seguinte: os meus filhos sempre serão meus filhos e protegidos. Quando não é assim que se cria. A gente gosta de ter o filho protegido, mas não é assim que se cria. Tem que dar a eles o direito deles decidirem sozinhos. Dá liberdade, não contesta, deixa eles errarem. Dá uma monitorada de um jeito, acho que vai te quebrar nessa aqui, mas deixa ele fazer. E não dizer assim, não faz isso, não faz aquilo. Aí não resolve nada. Isso é o princípio conservador. Isso é uma das coisas que eu acho assim fundamental no debate político, no debate público, vamos dizer assim, que é a inversão da compreensão dos conceitos. As pessoas costumam dizer assim: não é possível haver liberdade sem responsabilidade, né? Quando, na realidade, é o oposto, porque só pode se responsabilizar por algo quem tiver tido a liberdade de escolher fazer aquilo. Porque se eu estou fazendo aquilo que me mandam fazer, eu não tenho responsabilidade nenhuma. A responsabilidade é de quem está me ordenando. O risco não é teu. O risco não é teu. O risco não é meu. Então, eu nem chamaria de conservador, Gilberto. Eu acho que esse caso é o típico caso dos reacionários, tá? Sim, mas eles auto-titulam. Tu viu que todo mundo sim. Então é o seguinte, é melhor eles reconceituar, porque isso então não é conservadorismo. Não, e tem mais, né? Tu quer conservar o que no Brasil? Nós precisamos revolucionar o Brasil, né? Pacificamente, mas é preciso revolucionar o Brasil, liberalizar o Brasil para poder conservá-lo. Eu sou um defensor, eu até não tenho encontrado muito eco nisso, eu sou a favor de uma nova Constituição, não porque a Constituição não possa ser reformada, não, é porque as cláusulas pétreas não podem ser reformadas. Então, como eu tenho que mexer nisso, e ela é a causa das causas, então não adianta, quer dizer, como é que eu vou resolver um problema se ela tem uma cláusula pétrea e não me permite? Então, eu preciso fazer uma... Tem mais, nem precisa ser por uma constituinte. Isso pode ser por uma lei de iniciativa popular. Se ela vai dar certo, eu não sei, mas eu não preciso da constituinte. E quem está muito bem nessa questão, eu acho que tu poderias até bater um grande papo, só tu e ele, com o Orleans de Bragança, sobre esse assunto. Ele, inclusive, está desenvolvendo um projeto, e esse projeto não passa por uma constituinte, porque ele diz: a constituinte vai estragar o que já é ruim. Então, seria um bom assunto tu tratar disso, primeiro porque tu é um cara metido
nas tuas opiniões, e eu acho que é importante. Esses questionamentos são bons. Acho que um bom papo com ele valeria a pena para os teus ouvintes. Sem dúvida. Inclusive, eu vou te adiantar o seguinte, o Luiz Felipe ele criou um grupo de debates a respeito disso, com cerca de uma dúzia de pessoas, alguns até lá do Pensar Mais, estava lá o Winston Ling, o Leonidas Romanovitz, tinha mais um ou dois conhecidos, assim, o Ives Gandra, se eu não me engano, não me lembro se estava. Mas esse grupo acabou não evoluindo e ele acabou dissolvendo o grupo, né? A gente estava com uma expectativa muito grande. Mas ele vai precisar da gente. Até porque o próprio... Bom, a gente que é antigo, né, Gilberto, a gente lembra da Constituição escrita de próprio punho pelo Henry Maxud, né, que presenteou a sociedade com aquilo. Que depois foi aproveitada em parte pelo IEE, que produziu também a sua própria Constituição como sugestão em 2018, através da iniciativa do Júlio Lambi, né? E de fato, né? Porque a nossa Constituição ela é exatamente a camisa de força que nos impede de sermos um país livre e próspero. Lógico, né? Ela é bolivariana. Ela é bolivariana. Eu não estou fazendo. Ela foi a primeira Constituição bolivariana a existir na América do Sul, eu acredito. Isso é diagnóstico, hein? Ninguém está insultando pelo termo, nós estamos diagnosticando pelo conteúdo. Pelo conteúdo. Então, e além de tudo, de ser bolivariana, ela é ambígua. Ela é longa e ambígua. Ou seja, ela permite vários tipos de interpretação. Bom, então aí nós não temos nada. Ela é contraditória, né? A única coisa que não se discute é direitos. Direitos que quem levam e os deveres são sempre discutidos. Então não adianta. Eu não estou fazendo uma crítica, dizer assim, os liberais criticam. Não, nós estamos fazendo crítica construindo soluções. Nós estamos partindo... Agora, Gilberto... Quando a gente vê assim um Boulos com 40% dos votos em São Paulo, uma Manuela com outro tanto aqui em Porto Alegre, né? E a gente fica sonhando com um país livre, a gente é meio maluco, né? Tu não acha? Eu fico com aquela sensação de que o melhor de tudo é fazer as malas. É uma pena, porque... Eu não posso entender como é que um estado, uma capital, Porto Alegre, que faz 36 anos fazendo o Fórum da Liberdade. Nós temos um grupo Pensar Mais, que tem aí 70 integrantes. Nós temos gente que atualmente já está começando a trabalhar mais diretamente na mídia aberta, levando opiniões, levando debates interessantes. E mesmo assim nós não conseguimos mexer com a cabeça dessas pessoas, que quer queira, quer não queira, são já mais de 40%, que parece que ficam felizes com o comunismo. Eu não posso entender, quer dizer, o cara diz assim, o cara é um social-democrata, eu entendo. Ou seja, ele tem as suas deformações mentais, mas eu entendo. Mas ser comunista, eu não consigo entender. Eu não tenho ódio dessas pessoas, eu só tenho pena delas, porque elas não sabem o que é que estão metidas. Ou seja, como é que as pessoas podem... A própria Câmara de Vereadores, né, a composição que a gente viu agora, com 2 candidatos do PSOL em primeiro e segundo lugar, o Camozato em terceiro, depois uma série de candidatos da esquerda carnívora, como eu chamo, né, esse pessoal que não respeita a liberdade, que não respeita a propriedade, que não respeita absolutamente nada, né? Como tu falas, não respeita a razão, né? Não respeita a lógica, não respeita a realidade. Esses caras lideram o pleito, quer dizer, a nossa opção é definitivamente pela vanguarda do atraso, né? Nós queremos que Porto Alegre se mantenha a Havana do Sul. Isso é muito triste, né? Para a gente que vive aqui há tanto tempo e viaja muito, né? E sabe o potencial que nós, seres humanos, temos para transformar uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, em algo muito melhor de ser vivido, né?
E tem mais, Rachel. Quando a gente vê isso, nós estamos sempre atrás do menos pior. E eles estão sempre atrás do melhor para eles. Quer dizer, embora eles vão se iludir mais adiante, mas nós não conseguimos emplacar o que nós queremos de melhor. Nós estamos sempre fugindo do pior. Quer dizer, pô, aí é difícil, né? É difícil. Então, eu fico olhando Florianópolis, e eu tenho estado lá, sim, com bastante assiduidade. O cara ganha em primeiro turno e esse pessoal não faz 10%. Os outros lá disparam. Por isso que vai o Paraná, o Greca, olha o banho que o Greca deu. Tudo em primeiro turno vão passando. Até o Rio de Janeiro, que tem um criminoso, vai ganhar com 65%. Esse cara está envolvido em mas não entra o PT. Aqui não. Aqui entra PT, entra PSOL, entra PCD. É toda a turma que assina o Foro de São Paulo. Aliás, tu está sabendo que agora já tem uma nova organização? Sim, a sucessora. Não é o Cubo Puebla. Não é o Ah, não, é outra? Não, agora é uma internacional. Olha, agora a coisa, agora tem uma... Eu vou te mostrar aqui, eu vou te ver aqui quem é essa nova agora. Olha aqui, ó. Um novo Foro de São Paulo, que se chama Aliança Progressista. E ela foi firmada na cidade alemã de Leipzig. E aí, então, vale a pena depois tu entrar. Inclusive, eles tiveram uma discussão muito grande com a chamada Internacional Socialista, e a partir daí eles criaram um novo Foro de São Paulo, ou seja, foi mencionado como padrão, uma matriz, o Foro de São Paulo, e quem representa no Brasil essa aliança progressista é a presidente do PT, como é o nome dela? A Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann. Ela, inclusive, aparece na fotografia lá. Então, tá aí, ó. É uma nova organização mundial que se chama Aliança Progressista. E eles vêm com, olha, com ideias interessantes. Eles estão reunindo vários partidos. O nosso aqui tem o PT, o PSOL, o PCdoB, o PTB, o PDT e o PSB. Esses são os integrantes do Foro de São Paulo pela ala brasileira. E eles também vão integrar a Aliança Socialista e Internacional. Mas eles têm que se espelhar mesmo no pessoal do Foro de São Paulo, porque eles tiveram uma atividade com muito sucesso, né? Muito organizado. Dominaram países importantes da América do Sul, como a Venezuela, a Argentina. Outros se escaparam por pouco, como é o caso do Brasil, mas nós ainda estamos perdendo essa luta de relho, né? Tanto é que a Bolívia, que já tinha saído, voltou. Quem está fora, por enquanto, é o Brasil e o Paraguai. A Argentina permanece. E o Uruguai. Mas o Uruguai tem uma expressão pequena. Mas está lá Nicarágua, Venezuela, Cuba, a Bolívia. O Equador está em vias de... Então, tem o México também, né? Tem o México. Então, a coisa não está tão simples assim. E tem mais. Eles sempre tiveram... E daqui a pouco tem os Estados Unidos também, né? Pois é. Porque está crescendo muito lá o liberalismo progressista, que na realidade, são os social-democratas mais à esquerda, né? No espectro ideológico. Eles podem não ser atuantes, mas eles podem ser subscritores. E sendo subscritor, quer dizer que eles vão passar a mão em cima das decisões tomadas. Então, a coisa não é tão simples, está muito complicado. A Europa é complicadíssima. Eu vejo o caso da Alemanha, a Inglaterra, essa saída do Brexit, eles estão saindo do Brexit, mas não fecharam nenhum acordo comercial ainda. O prazo está se extinguindo e eles, sem acordo comercial, não sabem como é que fica. Então, daqui a pouco, tem uma cabeça também progressista lá e acaba mudando todo o cenário que estava mais ou menos previsto com a ideia do Brexit. Então,
A coisa não anda boa nesse sentido. Não anda. Muito embora a gente tem que mostrar uma certa capacidade de combater isso. Né? Nós temos que fazer alguma coisa. Agora Não também dá para parar. Saiu o Grupo de Madrid, né? Que é o grupo liberal. Então, nós estamos começando a ter, ao invés de blocos comerciais, nós temos blocos políticos e ideológicos começando a montar aí um cenário internacional dentro desse desenho que a gente estava conversando. Isso é necessário porque o enfrentamento sempre é político e a questão econômica é consequência, né? E tem não mais, tem agora, conversa. com essas dívidas que foram construídas, o populismo ganha uma força muito grande, porque ele sempre acha que o governo tem que dar dando auxílio emergencial para todo mundo. E aí de quem não dê, quer dizer, não importa. Não, nós vamos todos viver às custas uns dos outros, né? Só não se sabe quem é que vai criar a riqueza. Só não se sabe quem é que vai criar riqueza. E como o número de pessoas que estão criando riqueza estão diminuindo, então a gente vai empobrecendo. Vai empobrecendo a Argentina, já empobreceram a Venezuela, e vão empobrecendo. O Brasil, se não mudar, não é que não mudar, se ceder aquilo que já fez no passado, vai passar mais dificuldades. Porque, olha, nós aqui estamos fazendo uma força desgraçada para criar renda, para criar... enfim, vamos ver o que vai dar. Mas precisamos fazer força, precisamos ajudar. Ok, Gilberto. Então, esse é o objetivo da nossa conversa, é fazer as pessoas compreenderem o que é preciso ser feito, né? Uhum. Tu quer falar mais alguma coisa, além do que a gente já disse aí? Não, a única coisa que eu peço é o seguinte, que as pessoas procurem entender. Quanto mais entender, melhor. Não se deixe levar por aquilo que, historicamente, a mídia fez esse papel. Não esqueço que nenhum jornalista é formado por ciência exata. Eles são por ciências humanas que não respeitam a regra do 1 mais 1 é 2. E isso é muito importante. Uma coisa que tu falaste que eu acho importante ressaltar, que é o seguinte, nós seres humanos, né, a gente tem 3 níveis de capacidade de lidar com a realidade. Tá? O primeiro é a sensação. Né? Quando a gente é pequeno, né, a gente sente, né, não percebe, só sente. O segundo é a percepção, tu enxerga, tu ouve, a tua consciência recebe os inputs. Né? E o terceiro é a capacidade de abstração, que é tu recebe as informações e transforma essas informações ou em conhecimento ou em lixo, né? Tu acha que aquilo não serve, tu joga fora. Mas o que é conhecimento, tu tem que usar da tua capacidade de raciocínio, lógico, das tuas referências na realidade, para transformar aquilo em algo produtivo, em algo que vai direcionar as tuas ações no sentido de te levar a construir as soluções para os teus problemas e criar as riquezas necessárias para que se possa existir, né? Então, nós vivemos muito na sensação e na percepção essa rasteira, vamos dizer assim, quase como um animal irracional, como um cachorro, aquele que vê que a bola passou, sai correndo atrás, mas não vê nem de onde veio e nem para onde vai, né? Não tem essa capacidade, né? E a gente precisa ter o espírito da renúncia, né? A gente tem que renunciar a essas coisas. Aquilo que não dá certo, temos que renunciar. O descarte, a renúncia, tem que acontecer. A gente não pode se deixar levar pelo assistencialismo, pelo populismo. Isso tudo não vai trazer benefício, porque todo populismo é feito em cima de recursos de alguém que vai pagar a conta. Não. Às vezes é ruim. Vamos ajudar. Não, deixe que cada um ajude a sua maneira, mas não manda os outros ajudar sem que eles tenham essa vontade. Cada um tem aquele direito. Nós somos indivíduos. Qualquer dia vamos inventar indivíduo que todo mundo tem que ter a mesma impressão digital. Quer dizer, o que é isso? Mas, enfim, segue nessa tua batalha. Acho que é legal. Acho que nós temos que comunicar, temos que discutir, temos que abrir cabeças. E tomara que a gente consiga fazer isso de tal maneira que fique fácil para as pessoas entenderem. Porque se também ficar difícil,
As pessoas não vão ouvir esses caras, porque são todos uns loucos. Eu não sei o que eles estão dizendo. Então, nós precisamos falar isso com muita clareza. Legal, Gilberto. Então, tu não respondeu 90% das coisas que eu te propus. Eu fugi. De propósito, para a gente ter que fazer outras lives como essa, não é isso? Eu fui fugindo, eu fui pegando o controle. Sacanagem. Valeu, Giba. Obrigado. Dá um beijo na Cláudia aí. Sucesso para Obrigado. Um beijo na Lúcia também aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.